Você já se perguntou por que parece que Deus demora para agir em sua vida? Nos momentos de maior dificuldade, quando tudo parece perdido, é difícil entender o tempo perfeito dele. Mas e se eu te dissesse que essa espera tem um propósito poderoso? Fique comigo até o final, porque hoje você descobrirá como confiar plenamente em Deus, mesmo nas situações mais desafiadoras. E a última revelação pode transformar completamente a sua visão sobre os planos de Deus para você. Se essa mensagem já tocou seu coração, inscreva-se no canal Oração e Gratidão. Deixe seu like, comente e compartilhe. Vamos juntos espalhar essa palavra transformadora. A espera no silêncio. Quando enfrentamos tempos difíceis, muitas vezes nos perguntamos por que Deus está demorando tanto. É nessa demora que nossa fé é provada e fortalecida. Assim como Abraão esperou anos pela promessa de um filho, às vezes Deus nos chama a esperar porque Ele está trabalhando em algo muito maior do que podemos compreender. O Salmo 27, versículo 14, nos encoraja. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Esperar não é passivo, é uma demonstração ativa de fé. Quando tudo parece perdido, é nesse momento que somos convidados a confiar que Deus ainda está no controle. Pense em José, vendido por seus próprios irmãos, traído e jogado na prisão injustamente. Ele poderia ter desistido, mas continuou fiel. Anos mais tarde, José foi colocado em uma posição de poder no Egito, demonstrando que Deus usa até os tempos de sofrimento para cumprir seus propósitos. Às vezes, o silêncio de Deus é a oportunidade perfeita para Ele moldar nosso caráter. Martinho Lutero dizia: "Eu não sei o caminho, mas conheço o guia." Mesmo quando Deus parece distante, Ele está mais perto do que imaginamos. Quando confiamos no tempo de Deus, aprendemos que a espera pode ser o melhor presente. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10, nos lembra: "Depois de terem sofrido por um pouco de tempo, Deus os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces." O que você está esperando hoje? Talvez seja uma cura, um emprego ou a restauração de um relacionamento. A espera pode parecer longa, mas Deus não está atrasado. Ele é o mestre do tempo, e tudo acontece conforme a sua perfeita vontade. Como você pode confiar em Deus durante a espera? Em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo nos ensina: "Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e agradeçam-lhe por tudo. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes." O tempo de Deus é perfeito porque Ele vê o que não conseguimos enxergar. Imagine uma tapeçaria. Do lado de baixo vemos fios emaranhados e sem forma, mas do outro lado há uma obra-prima. Assim é o plano de Deus para nossas vidas. Charles Spurgeon dizia: "A confiança em Deus é a âncora que nos mantém firmes em meio às tempestades." Quando tudo parece perdido, lembre-se de que Deus é fiel e nunca quebra suas promessas. Jesus nos deu um exemplo perfeito de como confiar no tempo de Deus. No jardim do Getsêmani, ele orou: "Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres." Mateus capítulo 26, versículo 39. Ele escolheu obedecer, mesmo diante do sofrimento. Se você está enfrentando um período de espera, saiba que Deus está preparando algo muito maior do que você imagina. Talvez Ele esteja te protegendo de algo ou te preparando para algo extraordinário. Quando confiamos no tempo de Deus, abrimos espaço para que Ele trabalhe de formas que nunca poderíamos imaginar. William Carey, um grande missionário, disse: "Espere grandes coisas de Deus e tente grandes coisas para Deus." Pergunte-se: estou confiando em Deus de verdade ou tentando tomar o controle da situação?
Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 nos orienta: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. A chave para confiar no tempo de Deus é permanecer fiel em oração. George Mueller, conhecido por sua incrível fé, disse: a oração é a conexão viva entre nós e Deus. Aquele que espera em oração nunca espera em vão. Enquanto esperamos, Deus nos convida a adorá-lo, não apenas pelas bênçãos que virão, mas pelo que Ele já fez. Hebreus capítulo 13, versículo 8 nos lembra: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O mesmo Deus que operou milagres no passado está operando hoje, mesmo que não possamos ver. Confiando no invisível. Quando enfrentamos incertezas, confiar em algo que não vemos pode ser desafiador. No entanto, essa é a essência da fé. Acreditar que Deus está no controle mesmo quando não conseguimos enxergar o plano completo. Hebreus capítulo 11, versículo 1, define isso com clareza. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Na história de Noé, vemos um exemplo poderoso dessa confiança. Ele foi chamado para construir uma arca gigantesca, mesmo sem nunca ter visto uma chuva tão devastadora como o dilúvio. Noé não tinha todas as respostas, mas obedeceu a Deus com base em sua palavra. A confiança de Noé é um modelo para nós. Deus não nos dá todas as respostas de imediato, mas nos chama a confiar em sua sabedoria e soberania. Essa confiança também se manifesta na maneira como entregamos nossos problemas a Deus. Muitas vezes queremos segurar as rédeas e resolver tudo por conta própria, mas Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 nos aconselha: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confiar no invisível é, acima de tudo, uma entrega total. Quando deixamos de tentar controlar os resultados e entregamos tudo a Deus, encontramos uma paz que excede o entendimento humano. Filipenses capítulo 4, versículo 7 nos lembra: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Imagine Pedro no mar tempestuoso, sendo chamado por Jesus para andar sobre as águas. Enquanto ele manteve os olhos fixos em Jesus, conseguiu fazer o impossível. Mas quando olhou para as ondas ao seu redor, começou a afundar. Essa passagem, registrada em Mateus capítulo 14, versículos 22 a 33, nos ensina que a fé em Deus nos sustenta mesmo quando tudo ao redor parece ameaçador. George Mueller, conhecido por sua fé inabalável, declarou: o começo da ansiedade é o fim da fé, e o começo da fé é o fim da ansiedade. Ele viveu uma vida de total dependência de Deus, confiando no invisível para sustentar milhares de órfãos, sem nunca pedir ajuda direta a ninguém. Sua vida é um exemplo de como Deus honra aqueles que confiam nele completamente. Confiar em Deus também significa aceitar que nem sempre veremos o resultado imediatamente. Romanos capítulo 8, versículo 28, nos dá a segurança de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Mesmo quando os dias são difíceis, Deus está usando cada situação para moldar nosso caráter e nos preparar para algo maior. A confiança no invisível nos permite enxergar além do momento presente. É como olhar para um quebra-cabeça sendo montado. Vemos apenas peças desconectadas, mas Deus enxerga a imagem completa. Ele trabalha por nós de maneiras que não podemos imaginar, sempre no tempo certo e da forma certa. Charles Spurgeon dizia: a confiança em Deus é como um farol em meio à escuridão, guiando-nos em segurança para casa.
Mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto, Deus é nossa rocha firme e Ele nunca falha em cumprir suas promessas. Essa confiança deve ser nutrida todos os dias. Martinho Lutero afirmou: a oração não muda Deus, mas muda aquele que ora. Quando nos conectamos com Deus através da oração, nossa fé cresce e somos fortalecidos para enfrentar os desafios da vida com confiança e esperança. Se você sente que está lutando para confiar em Deus, lembre-se das palavras de Jesus em Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Esse convite é para você. Ele está pedindo que você entregue suas preocupações e confie completamente nele. Enquanto confiamos no invisível, Deus transforma nosso coração e nos dá forças para perseverar. Isaías capítulo 40, versículo 31, promete: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Quando o tempo de Deus parece lento, existem momentos na vida em que a espera se torna insuportável. Olhamos ao nosso redor e parece que todos estão avançando, enquanto continuamos parados no mesmo lugar. É natural nos perguntarmos: Deus, por que estás demorando tanto? Mas mesmo quando o tempo parece lento, Deus está trabalhando em silêncio, preparando algo que excede nossa compreensão. A história de Abraão e Sara é um exemplo claro disso. Deus prometeu um filho a Abraão, mas eles tiveram que esperar muitos anos para ver essa promessa se cumprir. Durante esse tempo, houve dúvidas e até tentativas de antecipar os planos de Deus, como no caso de Ismael. Mas a verdadeira promessa, Isaque, veio no tempo certo, mostrando que o plano de Deus nunca falha. Enquanto esperamos, podemos nos sentir como se Deus estivesse distante, mas a verdade é que Ele está mais próximo do que nunca. O Salmo 34, versículo 18, nos conforta: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Mesmo quando não conseguimos ver ou sentir sua presença, Deus está nos sustentando. A espera também é uma oportunidade para crescimento espiritual. Pense em uma semente plantada no solo. Por um tempo, parece que nada está acontecendo. Mas, no subsolo, a semente está se transformando, criando raízes profundas antes de emergir como uma planta forte. Assim também é com a nossa fé durante os períodos de espera. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, Paulo nos incentiva: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos se não desanimarmos. Esse versículo nos lembra que a colheita sempre vem, mas no tempo de Deus, não no nosso. Muitas vezes, Deus usa a espera para nos ensinar lições valiosas. Ele nos ensina paciência, perseverança e dependência total dele. C.S. Lewis disse uma vez: Deus às vezes demora porque o que Ele está construindo em você é muito maior do que você pode imaginar. Pense em Moisés, que esperou 40 anos no deserto antes de ser chamado para liderar o povo de Israel. Durante esse tempo, Deus estava moldando seu caráter, preparando-o para uma missão monumental. Isso nos ensina que a espera nunca é em vão quando colocamos nossa confiança no Senhor. O livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 32 diz: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Deus valoriza o crescimento interno e muitas vezes Ele nos chama a esperar para que possamos nos tornar pessoas mais fortes e preparadas para os desafios futuros. Além disso, é importante lembrar que o tempo de Deus é diferente do nosso. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, lemos: para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O que parece demora para nós é, na verdade, o tempo perfeito de Deus. A espera pode ser dolorosa, mas é também uma oportunidade para confiar em Deus de maneiras mais profundas. George Whitefield, um pregador do século XVIII, dizia:
A demora de Deus nunca é um sinal de seu desinteresse, mas de seu cuidado providencial. Quando entendemos que Deus trabalha para o nosso bem, mesmo em meio à demora, somos fortalecidos para perseverar. Jeremias, capítulo 29, versículo 11, nos dá essa esperança. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Lembre-se de que a espera nunca é um desperdício de tempo. Enquanto esperamos, Deus está agindo, transformando nossas vidas e nos preparando para algo maior. Ele é fiel e cumprirá todas as suas promessas no momento exato. Deus nos chama a confiar em sua perfeição e soberania, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9, nos lembra: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Se hoje você se sente preso em um momento de espera, confie que Deus está moldando algo extraordinário em sua vida. Ele nunca se atrasa e sempre cumpre o que promete. Enxergando o propósito na espera. Esperar não é fácil, mas é na espera que Deus revela propósitos que antes estavam ocultos. Muitas vezes olhamos para a demora como um obstáculo, mas para Deus é um processo de construção. Ele usa a espera para nos moldar, nos fortalecer e nos alinhar com o seu plano perfeito. Salmo 40, versículo 1 diz: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O propósito na espera está diretamente ligado ao nosso crescimento espiritual. Assim como o ouro é purificado pelo fogo, nossa fé é refinada durante os tempos de incerteza. Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3, nos encoraja: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Considere o exemplo de José mais uma vez. Ele passou anos como escravo e prisioneiro antes de se tornar governador do Egito. Durante esse tempo, Deus estava trabalhando no caráter de José, preparando-o para liderar com sabedoria e compaixão. O sofrimento de José não foi em vão. Ele serviu para realizar os planos de Deus, para salvar uma nação inteira da fome. A espera também nos ensina a depender mais de Deus. Quando somos forçados a desacelerar, encontramos tempo para buscar a presença do Senhor e renovar nossas forças nele. Isaías, capítulo 40, versículo 31, nos lembra: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Durante a espera, Deus muitas vezes nos revela áreas de nossa vida que precisam de transformação. Ele usa esse tempo para nos moldar à imagem de Cristo. Romanos, capítulo 8, versículo 29, afirma: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Outro propósito da espera é nos ensinar a gratidão. Quando finalmente recebemos o que Deus prometeu, valorizamos muito mais o presente por termos passado pelo processo. Davi, ao lembrar-se de suas lutas, declarou no Salmo 103, versículo 2: bendiga o Senhor a minha alma e não esqueça nenhuma de suas bênçãos. A espera é também um tempo de preparação. Deus nunca nos dá algo antes de estarmos prontos para recebê-lo. Pense em Davi, que foi ungido como rei ainda jovem, mas precisou esperar anos antes de subir ao trono. Durante esse tempo, Deus o preparou para ser um líder segundo o seu coração. Enquanto esperamos, Deus trabalha em nossos corações, nos ensinando a confiar nele em todas as circunstâncias. Provérbios capítulo 3,
versículos 5 e 6, nos exorta: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. A espera também é um testemunho para os outros. Quando confiamos em Deus em meio às dificuldades, demonstramos ao mundo que nossa esperança está firmada em algo maior. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses, capítulo 1, versículo 26, para que, pela minha presença novamente com vocês, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. George Mueller disse: quanto maior a dificuldade, mais fácil será para Deus manifestar seu poder. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus está trabalhando em nosso favor e sua fidelidade nunca falha. Pense nos momentos de espera como uma jornada e não apenas como um destino. Durante essa jornada, Deus nos ensina lições que não aprenderíamos de outra forma. Ele nos prepara para receber as promessas que têm um impacto eterno. O propósito na espera é maior do que podemos imaginar. Deus está tecendo cada detalhe da sua história para que ela glorifique o seu nome. Isaías, capítulo 46, versículo 10, declara: desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos, o que ainda virá. Eu digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Se hoje você está esperando, confie que Deus está usando esse tempo para um bem maior. Ele está no controle e seus planos são sempre perfeitos. Não perca a esperança, pois a fidelidade de Deus é a garantia de que suas promessas se cumprirão no tempo certo. Como renovar a confiança durante a espera? Enquanto esperamos pelo agir de Deus, é comum enfrentarmos momentos de dúvida e desânimo. No entanto, é nesses momentos que somos convidados a renovar nossa confiança nele. Deus nos chama a permanecer firmes e a buscar força em sua palavra. O Salmo 119, versículo 50 nos lembra: o que me consola na minha angústia é isto, a tua palavra me vivifica. Renovar a confiança começa com a oração. É na comunhão com Deus que encontramos consolo e direção. Jesus nos deu o exemplo perfeito de oração no jardim do Getsêmani. Mesmo em sua maior angústia, ele orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas, capítulo 22, versículo 42. A oração nos fortalece e nos ajuda a alinhar nossos desejos com os planos de Deus. Outro passo essencial para renovar a confiança é recordar as promessas de Deus. A Bíblia está repleta de palavras que nos asseguram que Ele nunca nos abandona. Isaías, capítulo 41, versículo 10 diz: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Lembre-se também dos momentos em que Deus já foi fiel em sua vida. Assim como Davi lembrou-se de como Deus o livrou do leão e do urso antes de enfrentar Golias, podemos buscar encorajamento nas vitórias que já experimentamos. Esses testemunhos pessoais são um lembrete poderoso de que Deus continua agindo em nosso favor. A adoração também é uma ferramenta poderosa para renovar a confiança. Quando louvamos a Deus, nossa perspectiva muda e somos lembrados de sua grandeza. Em Atos, capítulo 16, versículos 25 e 26, vemos Paulo e Silas adorando a Deus na prisão. Mesmo em meio à dificuldade, Deus agiu e abriu as portas da prisão. A adoração libera o poder de Deus em nossas vidas. Além disso, renovar a confiança significa manter nossos olhos fixos em Jesus. Assim como Pedro conseguiu andar sobre as águas enquanto olhava para Jesus, também somos sustentados quando colocamos nossa fé nele. Hebreus capítulo 12, versículo 2, nos exorta: mantenhamos os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé.
Outro aspecto importante é buscar a comunidade de fé. Deus nos criou para vivermos em comunhão uns com os outros. Quando compartilhamos nossos desafios e oramos juntos, somos fortalecidos. Tiago, capítulo 5, versículo 16, nos incentiva: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Renovar a confiança também exige que deixemos de lado a ansiedade. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 nos ensina: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Pense na analogia de um agricultor. Ele planta as sementes e espera pacientemente pela colheita, sabendo que o crescimento depende de fatores fora de seu controle. Assim é com a nossa fé. Precisamos confiar que Deus está trabalhando, mesmo quando não vemos resultados imediatos. C.S. Lewis escreveu: a fé é o ato de segurar firme a algo que a razão aceitou, apesar das mudanças no nosso humor. Quando nossos sentimentos nos dizem que Deus está distante, nossa fé nos lembra que Ele está sempre presente e no controle. Renovar a confiança é uma escolha diária. É declarar, como o salmista no Salmo 46, versículo 1, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Escolha hoje colocar sua confiança em Deus, sabendo que Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Finalmente, lembre-se de que renovar a confiança em Deus não é algo que fazemos sozinhos. É o Espírito Santo que nos fortalece e nos capacita a perseverar. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O poder do tempo perfeito de Deus. O tempo de Deus é perfeito porque Ele vê o que nós não podemos enxergar. Enquanto estamos limitados ao momento presente, Deus enxerga o passado, o presente e o futuro como uma só realidade. Salmo 90, versículo 2 diz: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Esse é o Deus em quem confiamos. Um Deus que nunca se atrasa. Quando entendemos que o tempo de Deus é perfeito, somos capazes de descansar em sua soberania. Pense na história de Marta e Maria, que pediram ajuda a Jesus quando Lázaro estava doente. Jesus, no entanto, chegou somente 4 dias após a morte de Lázaro. Humanamente, parecia tarde demais. Mas foi naquele momento que Jesus mostrou seu poder ao trazer Lázaro de volta à vida. João, capítulo 11, versículo 40, registra suas palavras: não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? O tempo de Deus nos ensina a confiar em sua sabedoria, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9, nos lembra: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos, mais altos do que os seus pensamentos. Outro exemplo poderoso do tempo perfeito de Deus é a história de José. Embora tenha enfrentado anos de sofrimento como escravo e prisioneiro, cada momento estava alinhado ao plano de Deus para salvar muitas vidas. Gênesis capítulo 50, versículo 20, reflete as palavras de José: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para realizar o que agora está sendo feito, salvar a vida de muitos. O tempo de Deus também nos protege de escolhas precipitadas. Muitas vezes queremos agir por impulso, mas Ele nos chama a esperar.
Salmo 37, versículo 7, nos exorta: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Deus sabe o que é melhor para nós, e ao esperarmos nele, somos guiados pelo caminho certo. Além disso, o tempo perfeito de Deus nos ensina a valorizar as bênçãos quando elas chegam. Assim como um agricultor valoriza a colheita depois de meses de espera, também aprendemos a agradecer mais profundamente quando recebemos as promessas de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, nos incentiva: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A Bíblia também nos mostra que Deus não apenas opera no tempo certo, mas que Ele controla os tempos e as estações. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 diz: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Isso nos encoraja a confiar que cada momento de nossas vidas está sob o cuidado de Deus. Quando olhamos para o ministério de Jesus, vemos o tempo perfeito de Deus em ação. Jesus nasceu no momento exato em que a humanidade precisava de um Salvador, cumprindo todas as profecias messiânicas. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Ao confiar no tempo de Deus, também aprendemos a depender dele em todas as áreas da nossa vida. Martinho Lutero escreveu: espere no Senhor como um fazendeiro espera pela chuva, pacientemente e com esperança, porque Deus nunca falha. Ele sempre cumpre suas promessas no momento certo. Por fim, confiar no tempo perfeito de Deus nos dá paz em meio às tempestades da vida. Quando entregamos nossos planos e preocupações a Ele, somos libertos do fardo da ansiedade. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, nos garante: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. O tempo de Deus é perfeito, porque Ele sabe exatamente o que precisamos e quando precisamos. Ele nunca se adianta nem se atrasa. Salmo 138, versículo 8 afirma: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. O teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Se hoje você está esperando algo de Deus, confie que Ele está agindo nos bastidores, preparando algo maior do que você pode imaginar. Ele é fiel e sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Quando a espera produz fé. A espera é um terreno fértil, onde a fé pode crescer e se fortalecer. É durante os períodos de incerteza que somos chamados a confiar plenamente em Deus, mesmo quando não entendemos o porquê da demora. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, define a fé como a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A espera é o tempo em que essa certeza é provada. Pense na vida de Abraão, chamado por Deus para deixar sua terra e partir em direção a um lugar que ele nem sabia onde ficava. Durante anos, Abraão caminhou na promessa de Deus, esperando pelo cumprimento de algo que parecia impossível: um filho em sua velhice. Romanos, capítulo 4, versículo 20 diz: ele não duvidou da promessa de Deus, mas foi fortalecido na fé e deu glória a Deus. A espera de Abraão não apenas produziu fé, mas também glorificou a Deus. Assim como Abraão, somos chamados a confiar em Deus, mesmo quando o cenário ao nosso redor parece desfavorável. É na espera que aprendemos a depender totalmente dele. Jesus nos ensinou em João, capítulo 15, versículo 5: sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. A espera nos lembra dessa verdade essencial. Só Deus pode nos sustentar. A fé que cresce durante a espera nos prepara para os desafios futuros.
Assim como os músculos são fortalecidos através do exercício, nossa fé é fortalecida quando somos chamados a confiar em Deus durante períodos de incerteza. Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3, nos encoraja. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Durante a espera, Deus muitas vezes nos dá vislumbres de sua fidelidade. Ele envia pequenas confirmações para nos lembrar de que está no controle. Pense em Elias no Monte Carmelo, orando por chuva após uma longa seca. Ele enviou seu servo 7 vezes para verificar o céu antes de uma pequena nuvem surgir no horizonte, sinalizando o início da resposta de Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículos 42 a 45. A espera também nos ensina que a fé não é apenas sobre receber algo de Deus, mas sobre confiar no caráter dele. Charles Spurgeon disse: a fé nunca está sozinha, porque se apega à fidelidade de Deus. Mesmo quando não vemos a resposta imediata, nossa fé cresce ao nos lembrarmos de quem Deus é. Outro exemplo poderoso é o de Ana, que orou fervorosamente por um filho. Apesar de anos de esterilidade e sofrimento, ela continuou buscando a Deus com fé e persistência. Quando finalmente recebeu a promessa em Samuel, sua fé já havia sido profundamente moldada. 1 Samuel capítulo 2, versículo 1, registra sua oração: o meu coração exulta no Senhor. No Senhor, a minha força é exaltada. Deus também usa a espera para nos ensinar a viver um dia de cada vez. Mateus capítulo 6, versículo 34, nos aconselha: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. A espera nos ajuda a viver no presente e a confiar em Deus para o futuro. A fé que cresce durante a espera nos ajuda a ver as circunstâncias através dos olhos de Deus e não pelos nossos próprios olhos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, nos lembra: pois vivemos por fé e não pelo que vemos. Essa perspectiva nos dá força para perseverar, mesmo quando as respostas parecem distantes. Por fim, a espera é um lembrete de que Deus nunca nos abandona. Ele está conosco em cada momento, trabalhando para o nosso bem. Isaías, capítulo 41, versículo 13 diz: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Se você está esperando hoje, confie que Deus está fortalecendo sua fé. Ele não desperdiça nenhuma espera. Cada momento tem um propósito eterno. A fé que você está desenvolvendo agora será o fundamento para as grandes coisas que Deus ainda fará em sua vida. A transformação através da espera. A espera nunca nos deixa como estávamos antes. Quando confiamos em Deus durante os períodos de incerteza, Ele usa esse tempo para nos transformar. É na espera que Ele molda nosso caráter, fortalece nossa fé e nos aproxima de sua presença. Romanos, capítulo 5, versículos 3 e 4, nos lembra: também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Durante os períodos de espera, Deus muitas vezes trabalha em aspectos de nossa vida que precisam ser refinados. Pense em um escultor trabalhando em uma pedra bruta. Ele vai moldando e esculpindo até que a pedra se transforme em uma obra-prima. Assim é Deus conosco. Ele usa a espera para revelar áreas que precisam ser ajustadas e para nos conformar à imagem de Cristo. Considere a história de Moisés. Durante 40 anos no deserto, ele foi transformado de um príncipe impulsivo em um líder humilde e dependente de Deus. O deserto não foi um tempo desperdiçado, mas um período de preparação e transformação. Êxodo, capítulo 3, versículo 12, registra as palavras de Deus a Moisés: eu estarei com você.
Mesmo em sua jornada de espera, Moisés foi sustentado pela presença de Deus. A transformação durante a espera também ocorre quando aprendemos a depender completamente de Deus. João, capítulo 15, versículo 4 diz: "Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês." Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. A espera nos ensina a permanecer conectados a Deus, confiando nele para prover tudo o que precisamos. Outro exemplo é Davi, que passou anos fugindo de Saul antes de se tornar rei. Durante esse tempo, ele escreveu muitos salmos que expressam sua confiança em Deus. No Salmo 23, versículo 1, Davi declara: "O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta." Sua confiança e intimidade com Deus cresceram durante os anos de provação. A espera também nos ensina a paciência, uma qualidade que muitas vezes falta em um mundo tão acelerado. Tiago, capítulo 1, versículo 4 diz: "E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma." Deus usa a espera para nos tornar mais pacientes e maduros em nossa caminhada com Ele. Além disso, a espera nos prepara para as promessas de Deus. Assim como uma planta precisa de tempo para crescer e dar frutos, também precisamos passar pelo processo de crescimento espiritual antes de estarmos prontos para receber as bênçãos que Deus tem para nós. Salmo 126, versículo 5 diz: "Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão." A transformação na espera não é apenas interna, mas também externa. Quando as pessoas ao nosso redor veem nossa perseverança e fé em Deus durante os tempos difíceis, nosso testemunho se torna uma luz que aponta para Cristo. Mateus, capítulo 5, versículo 16, nos exorta: "Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus." Por fim, a espera nos ensina a valorizar mais profundamente as bênçãos de Deus. Quando finalmente recebemos aquilo pelo qual esperamos, entendemos que cada momento de espera valeu a pena. Ana, após anos orando por um filho, expressou sua gratidão a Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 2. "Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus." A transformação que ocorre durante a espera é um testemunho da fidelidade de Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 6, nos encoraja: "Aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus." Deus nunca deixa uma obra inacabada, e Ele continuará trabalhando em nossas vidas até que seu propósito seja cumprido. Se hoje você está esperando, confie que Deus está trabalhando em você. Ele está usando esse tempo para moldar seu caráter, fortalecer sua fé e prepará-lo para algo maior. A transformação que ocorre durante a espera é parte do plano perfeito de Deus para a sua vida. O propósito maior na espera, quando Deus nos chama a esperar, não é apenas para realizar algo em nós, mas também para cumprir um propósito maior. A espera é parte de seu plano eterno, que muitas vezes vai além da nossa compreensão imediata. Enquanto estamos focados em nossos desejos e necessidades, Deus está alinhando nossos passos com seus propósitos, impactando não apenas nossas vidas, mas também a de outros ao nosso redor. Um exemplo claro desse propósito maior é a vida de José. Sua espera não apenas moldou seu caráter, mas também serviu para salvar uma nação inteira. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, ele declarou: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para realizar o que agora está sendo feito, salvar a vida de muitos." A demora de Deus tinha um propósito muito maior do que José poderia imaginar. Outro exemplo é Ester, que foi colocada no palácio do rei exatamente no tempo certo para salvar o povo de Israel.
Seu tio, Mordecai, a lembrou em Ester, capítulo 4, versículo 14. E quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Deus sempre tem um propósito maior, e a espera faz parte da preparação para esse propósito. Enquanto esperamos, Deus usa nossa fé e perseverança para inspirar outras pessoas. Quando mantemos a confiança nele durante os tempos difíceis, nossas vidas se tornam um testemunho poderoso. Paulo escreveu em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. A espera também nos ensina a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Jesus nos instruiu em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Durante a espera, aprendemos a alinhar nossos desejos com os de Deus, permitindo que Ele nos use para seus planos eternos. Além disso, a espera nos ajuda a desenvolver empatia e compaixão pelos outros. Quando passamos por dificuldades e vemos Deus agir em nossa vida, nos tornamos mais sensíveis às lutas dos outros. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, nos lembra: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. O propósito maior na espera também está relacionado ao impacto eterno que ela traz. Deus não está apenas interessado em nos abençoar no presente, mas em nos preparar para a eternidade. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17 diz: Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Enquanto esperamos, Deus está nos ensinando a confiar em seu caráter e em suas promessas. Ele nunca falha e suas palavras são verdadeiras. Josué, capítulo 21, versículo 45, nos garante: De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Essa certeza nos dá força para continuar firmes, mesmo quando a espera parece longa. A espera também nos permite ver o agir de Deus de forma mais clara. Quando tudo acontece rapidamente, é fácil não perceber sua mão em nossa vida. Mas quando esperamos, cada resposta de Deus se torna uma lembrança de sua fidelidade. O Salmo 40, versículo 5, declara: Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens feito. Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Finalmente, o propósito maior na espera é glorificar a Deus. Quando confiamos nele, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, mostramos ao mundo que nossa esperança está firmada em algo eterno. Mateus, capítulo 5, versículo 16, nos exorta: Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Se você está esperando hoje, lembre-se de que Deus está trabalhando em algo muito maior do que você pode imaginar. Sua espera não é em vão. Ela faz parte de um plano divino que impactará sua vida e a de muitos outros. Confie que Deus está no controle e que Ele será glorificado através de sua fidelidade. A vitória que vem com a espera. Chegamos ao momento mais importante, entender que a espera não é o fim, mas o caminho para a vitória que Deus preparou para você. Cada período de espera em nossa vida é acompanhado de uma promessa, e Deus, que é fiel, sempre cumpre suas promessas no tempo certo. A vitória que vem após a espera é um testemunho da bondade e da fidelidade de Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que experimentaram a vitória após períodos de espera. Pense em Abraão, que viu o cumprimento da promessa de um filho em Isaque.
em José, que foi exaltado à posição de governador do Egito, e em Davi, que finalmente se tornou rei de Israel. Em cada uma dessas histórias, a vitória veio como resultado direto de sua perseverança e confiança em Deus. Essa vitória, no entanto, não é apenas sobre aquilo que recebemos, mas sobre quem nos tornamos durante o processo. A espera nos transforma, nos molda à imagem de Cristo e nos ensina a viver pela fé. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, declara: vivemos por fé e não pelo que vemos. A vitória maior é a maturidade espiritual que adquirimos enquanto confiamos em Deus. A vitória que Deus nos dá também nos equipa para ajudar outras pessoas. Depois de passar por períodos de espera, nos tornamos testemunhas vivas da fidelidade de Deus. Assim como Ana dedicou seu filho Samuel ao Senhor após anos de oração, também somos chamados a usar nossas vitórias para glorificar a Deus e abençoar outros. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 1, registra a oração de Ana. O meu coração exulta no Senhor. No Senhor, a minha força é exaltada. Além disso, a vitória que vem com a espera é um lembrete do poder de Deus em nossas vidas. Quando olhamos para trás e vemos como Ele nos sustentou e respondeu às nossas orações, nossa fé é fortalecida para enfrentar os desafios futuros. Salmo 103, versículo 2, nos incentiva: bendiga o Senhor a minha alma, e não esqueça nenhuma de suas bênçãos. A vitória também revela o cuidado e a perfeição do plano de Deus. Muitas vezes, o que recebemos no final da espera é muito maior do que aquilo que imaginávamos. Efésios capítulo 3, versículo 20, nos diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deus sempre supera nossas expectativas. Em momentos de espera, pode ser difícil acreditar que a vitória virá, mas a palavra de Deus nos garante que Ele nunca falha. Jeremias, capítulo 29, versículo 11, declara: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Essa promessa nos dá força para continuar confiando, mesmo quando o caminho parece longo. Outra verdade poderosa sobre a vitória que vem com a espera é que ela nos lembra do amor imutável de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 37 afirma: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A vitória não é apenas sobre o que recebemos, mas sobre o fato de que Deus está conosco em cada momento. Por fim, a maior vitória que temos em Deus é a salvação em Cristo Jesus. Todos os outros momentos de espera em nossas vidas são sombras da grande promessa de Deus, a vida eterna com Ele. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos assegura: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Se você está em um período de espera, lembre-se de que sua vitória já está garantida em Cristo. Deus está trabalhando em seu favor, preparando algo extraordinário. Salmo 46, versículo 1 declara: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Agora é o momento de você tomar uma decisão. Confie no tempo perfeito de Deus, sabendo que Ele nunca falha. Entregue suas ansiedades, seus medos e suas dúvidas a Ele. Continue firme, porque a vitória está a caminho e ela será maior do que você pode imaginar. Deus é fiel e sua bondade durará para sempre. Se você foi abençoado por esta mensagem, inscreva-se no canal Oração e Gratidão. Deixe um like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. Não deixe de assistir aos vídeos sugeridos na tela, pois eles trarão ainda mais esperança e direcionamento para a sua vida.
Que Deus te abençoe e te dê forças enquanto você espera pela vitória. Nunca se esqueça, o tempo de Deus é perfeito e Ele sempre cumpre suas promessas.